Bom dia, pessoal. Bom dia, Cris. Bem-vindos a mais um Café com Edu, querida Cris. Deixa eu me arrumar aqui, arrumar a câmera, arrumar meu cabelinho. Tudo bem aí? Deixa eu arrumar aqui a luz. Aqui o Facebook. Enquanto a galera tá entrando aí. E aqui estou eu com a minha camisa Ubuntu, olha aqui. Diretamente da Pipe. Bom dia! Bom dia, galera do Facebook. Estou aqui com a minha camisa do Ubuntu. Bem-vindos a mais um Café com Edu. Estou aqui com o meu cafezinho. Tá vendo? Minha canequinha aqui. Mais uma terça-feira juntos aqui. Bom dia, Marília. Bom dia, Má. Tudo bem? E aí, Bia, beleza? Galera entrando aí. Bom dia, querida. Estamos juntos hoje de novo. Olha lá. E aí, Filipão? Bom dia, diretamente de Minas Gerais, seria isso não que você tá? Não sei nem mais por onde você anda. Bom dia, Andréia, tudo bem? Riquinho entrou também. Bom dia, Rica. Faz tempo também que eu não vejo você. Thaís, Simone, galera toda aí, bom dia. Muito bom, tô aqui tomando meu cafezinho enquanto vocês estão entrando aí. Muito bom estar aqui, dia 11 de outubro de 2016. Lucas, grande saudade, meu caro. Filipão tá em Minas Gerais, é isso aí. Rejane, bom dia. Todo mundo entrando aí, que legal. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Ô, grande Abdala, bom dia, mestre. Também saudades de você. E bom dia, Paulinho. Diretamente da Johnson & Johnson, querida Johnson & Johnson, saudades também. Se bem que agora eu trabalho na Johnson & Johnson também, só que de um outro jeito, né? Prestando serviços agora e não só como colaborador. Sou um colaborador de um jeito diferente. Sidvan, bom dia, tudo bem? Pascoal. Galera, bom dia, muito bom estar vocês aqui para mais um Café com Edu. De novo, se não tem a mínima ideia de quem eu sou o Edu Zaidental, membro e fundador da Rede Ubuntu de Empreendedorismo. Eu sou empreendedor, faço várias coisas na minha vida, mas principalmente empreendedorismo, que é o processo de reflexão de propósito, como colocar esse propósito em prática. Bom dia, Rafa. Delícia é minha de estar aqui com vocês. Obrigado pelo comentário aí. Então eu sou... E esse Café com Edu aqui é dedicado a eu compartilhar um pouco as minhas reflexões de empreendedorismo ao longo dessa jornada, né? Eu fundei a Rede Ubuntu há 7 anos atrás. Esse ano a gente completou 7 anos de empreendedorismo, apoiando milhares de pessoas já a essa altura, na reflexão dos seus respectivos propósitos, em ajudá-las a desenvolver competências e colocar esse propósito em prática. E tem sido uma experiência incrível, e não só ajudar outras pessoas, mas o meu processo também, fazer comigo mesmo, né? E aí eu fiz esse Café com Edu aqui, porque de alguma maneira muita gente me pede para tomar café. É isso aí, Lucas. Natura, nosso primeiro cliente corporativo na Rede Ubuntu, né? O Lucas esteve aí nas primeiras turmas. E bom dia, que todo mundo que está entrando aí. E aí nessa jornada, de alguma maneira, né? Quer dizer, a gente, além de ajudar as outras pessoas, de alguma maneira a gente também está vivendo essa experiência. E aí o Café com Edu é para compartilhar essas experiências, até porque muita gente me pede para tomar café e aí não está dando mais para conseguir tomar café com todo mundo. Ainda continuo tomando os cafés, tá? Mas aí eu pelo menos consigo compartilhar com bastante gente aí as nossas reflexões e etc, tá bom? O tema de hoje é gestão do empreendedor. A gente vai sair de uma parte mais reflexiva, que tem sido os últimos encontros aqui nossos últimos cafés com o Edu, para uma coisa mais prática. Bom dia, Lili. Aí, te peguei aqui agora no pulo, hein? Veio ao vivo, né? Bom dia, Aninha. Bom dia, Ítalo. Todo mundo aí presente
Muito bom vocês estarem juntos aqui comigo. É uma honra, literalmente, tá? Então o tema de hoje vai ser gestão do empreendedorismo, ou gestão do empreendedor, que é uma coisa mais prática mesmo do dia a dia. Bom dia, Má. E o que eu quero dizer com isso, né? Isso quer dizer, muita gente sonha em virar empreendedor. O que é virar empreendedor? É literalmente você caminhar em direção ao seu propósito, né? E isso pode acontecer em qualquer lugar, tá? Dentro de uma grande empresa, como autônomo, como empreendedor no sentido de abrindo uma empresa, trabalhando no governo. Isso quer dizer, o empreendedorismo pode acontecer em qualquer lugar, tá? Agora, independente de onde você está, se você fez mudanças na tua vida, e muita gente que me procura e tal, e acaba empreendendo, acaba fazendo uma transição de carreira, né? A maior parte, não necessariamente todo mundo, tá? Algumas pessoas continuam no seu trilho com um novo olhar, com um novo significado. Mas algumas pessoas acabam transitando de carreira. E algumas, por exemplo, como eu, o que aconteceu comigo, eu, em 2008, trabalhava na Johnson & Johnson e acabei saindo da Johnson & Johnson e iniciando, né, e começando aí a jornada da Rede Ubuntu, né? E é muito engraçado porque a gente sonha em começar a trabalhar com o nosso propósito, a gente sonha em começar a fazer transições de carreira para a gente começar, e aí, quando se começa efetivamente, né, e eu comecei uma nova, entre aspas, um novo ciclo na minha vida, vem uma pergunta, e agora, né? E coisas do dia a dia aqui, prática, tá? Por exemplo, bom dia, Sandrinha. Por exemplo, cara, eu, quando era executivo, tinha, por exemplo, minha agenda tomada de coisas, né? Eu brinco que se você não faz nada dentro do mundo corporativo, lotam tua agenda, né? Porque a galera vai marcando reuniões e tal, e o sistema vai te empurrando. Quando você vira empreendedor, isso quer dizer autônomo, conduzindo um pouco mais a tua vida, a agenda minha, pelo menos, estava livre, né? De novo, eu respeito aqui que tem diferentes casos aqui, tá? Mas vou trazer um pouco da minha experiência, né? Quando eu tinha, minha agenda não tinha nada marcado, literalmente, né? E aí veio aquela angústia, né? Cara, eu preciso trabalhar, preciso fazer coisas. E é muito interessante porque eu vejo muita gente se debatendo com isso, né? Com tempo livre, por exemplo. O que eu faço com isso, né? Posso dormir? Posso ir no cinema? E aí, você, no final das contas, vai no cinema e fica com uma culpa tremenda, porque está indo no cinema e tal. E é uma mudança de chip, uma mudança de modelo mental que precisa acontecer quando você, de alguma maneira, é efetivamente dono do seu tempo. E você sempre tá? Mas às vezes dentro do mundo corporativo, principalmente, a gente de alguma maneira tem a ilusão de que a nossa agenda não é muitas vezes responsabilidade nossa. Mas, anyway, não vou entrar nessa. Quando você vira empreendedor e assume a tua agenda e tal, cara, e aí, eu faço o que com isso, né? E aí eu quero trazer umas dicas aqui que me ajudaram muito no meu início de jornada do empreendedorismo. Que é conseguir gerir o teu dia a dia. Como é que eu vou gerir meu dia a dia? Porque eu estava muito acostumado a gerir o meu dia a dia quando eu tinha um emprego. Mas quando eu viro empreendedor, e aí empreendedor no sentido mesmo, inclusive você pode estar dentro de um mundo corporativo, mas de repente meio período ou numa relação de trabalho diferente, o que eu tenho que fazer no meu dia a dia para conseguir operar melhor nesse modelo? Tá? E aqui vão algumas dicas que eu anotei. A primeira dica tem a ver com, inclusive, o Café com Edu da semana passada. E da semana retrasada também, né, na verdade. Que tem um pouco a ver com crenças, né? Tem a ver com, por exemplo, ir ao cinema é trabalho ou não é trabalho? Né? Eu, quando comecei, por exemplo, eu falei num Café com Edu sobre os cursos que eu fiz, né? Aula de bateria. Eu ia segunda-feira, 9 horas da manhã, cara. Puta, isso é trabalho ou não é trabalho? E aí eu brinco, né? Eu falei isso no Café com o Edu, você confere lá o que eu falei no outro Café com o Edu, que eu estava indo para Harvard Leadership Program, né? Eu mudei minha crença olhando que determinadas atividades do meu dia a dia eu precisava encarar como parte do meu trabalho, inclusive, né? Parte do meu desenvolvimento, que é fundamental. E mesmo ir no cinema, assistir um filme para te inspirar, ou mesmo dar uma dormidinha, né?
Às vezes acontece, né? Você está exausto, você trabalhou que nem um animal, ou você, sei lá, você está exausto por algum motivo, emocionalmente mesmo. É melhor você dar uma dormidinha de meia hora do que efetivamente ficar se arrastando ao longo do dia inteiro, né? Mas, de novo, as nossas crenças, muitas vezes a pessoa não se permite dar aquela dormidinha no final do dia, né? Ou, quer dizer, logo depois do almoço, né? Então aqui fica uma primeira dica que é mexer com as suas crenças, né? Quando você vira empreendedor, o que é trabalho, o que é lazer, de alguma maneira isso mexe um pouco e você precisa reconfigurar isso, né? Muitas vezes você pode ter um olhar para determinadas atividades de lazer ou de esporte ou de cultura que faz parte do teu processo, porque você está empreendendo, tudo que você está fazendo de alguma maneira está em direção ao seu propósito. Né? Se você reconfigurar um pouco esse olhar, te ajuda nesse caminhar e tira um pouco dessa culpa, mexe um pouco com essa culpa, né? É isso aí, a Bia está escrevendo aqui, né? Ela está tocando no Banga La Fumenga, da galera de Oficina de Alegria, aí do Alan, da Flavinha, do Cezinha. Então, Banga La Fumenga que acontece aqui em São Paulo toda terça-feira à noite aí. Que é isso, né? Quer dizer, eu posso ir no Banga La Fumenga, eu toquei no Banga também há alguns anos. Eu posso olhar ali como, cara, efetivamente um programa de desenvolvimento de criatividade, de eu entrar em contato comigo, com as minhas emoções, com o meu ritmo. A gente já falou um pouquinho sobre isso no outro café. Então, tem uma primeira dica que é reconfigurar suas crenças aí, mexer um pouquinho com as suas crenças, o que é trabalho, o que é lazer, o que é cultura e como é que você faz isso, tá? Associado a essa primeira dica tem a questão da agenda. Gestão de agenda, quando você é empreendedor, é fundamental. Tá? É fundamental. Ju, valeu aí. É isso aí. Crenças, parte fundamental, por isso que a gente começou com isso, né? Então, ó, tem uma pergunta aqui que o Daniel tá falando aqui. Depende das crenças da empresa. Perfeito, Dani, é isso mesmo. Mas vale muito a pena abrir essas conversas dentro da empresa. Tá? Se a empresa não está com essas crenças, ela vai precisar começar a estar, porque honestamente, e aí eu sugiro, tem inclusive pegar o outro Café com Edu que eu fiz aí sobre essa questão do olhar de desenvolvimento, porque tudo é desenvolvimento hoje em dia, depende dos nossos olhares, a gente vai precisar trabalhar isso com o departamento de recursos humanos, com o teu gestor, comigo mesmo, né? E eu costumo dizer que, eu vou dizer uma coisa, acho que muito importante aqui, Dani, que eu venho trabalhando com empresas durante 8 anos, né? Acho que mais do que, inclusive, trabalhar as crenças da empresa, primeiro é importante trabalhar as nossas crenças, porque às vezes o que pega mesmo somos nós primeiro, tá? Bom dia, Rô, tudo bem? Então essa é a primeira coisa, né? Trabalhar as crenças. Segunda coisa é a agenda, tá? Quando eu virei empreendedor, eu aprendi com Maurício Cury, da antiga Educartes, que acho que agora chama Comover, a empresa dele, a gestão que ele fazia da agenda dele. E é muito interessante, assim, ele mexia muito com cores, né? Então hoje em dia toda a minha agenda é colorida, separada por áreas da minha vida. Então, coisas que eu estou fazendo para o meu desenvolvimento. Então, por exemplo, ao invés de colocar o Banga La Fumenga, Bia, aí, como lazer ou como pessoal, né, que normalmente é a classificação que vem já na agenda, né, eu abri um calendário chamado Meu Desenvolvimento. Então, tem atividades que eu faço semanalmente focadas no meu desenvolvimento. Às vezes pode até ser ir no cinema assistir um filme. Tá? Então, meu desenvolvimento. Tem um outro que é relacionamento, tá? Minha cor é amarelinha para relacionamento. Então, atividades que eu estou fazendo de relacionamento, conversar com as pessoas, interagir com elas, fundamental. Outra cor fundamental, prospecção. O que eu estou fazendo para vender, para apresentar propostas, para converter determinadas propostas que eu estou fazendo. Então, outra cor fundamental, né? Company Development, que eu chamo, né? O desenvolvimento da minha companhia. Então, atividades internas que eu preciso fazer. De repente, construir uma estratégia, criar alguma coisa, outra atividade. Então, eu vou separando, e aí coisas pessoais mesmo, da minha família, lazer. Então, eu vou separando a minha agenda por cores. E é muito bom esse mecanismo, porque você olha teu mês, você olha a tua semana, você precisa de alguma maneira estar cuidando de todas as dimensões da tua vida, né? Obviamente, pode ser que em algum momento da semana
semana, por exemplo, você vai focar mais em alguma área da tua vida e tá tudo certo. Mas ao longo do tempo, você precisa ir focando nas diferentes dimensões da tua vida e essa agenda colorida ajuda muito. E tem uma outra dica em relação à agenda muito importante, que é a questão de você pôr regrinhas para determinadas cores. Então tem algumas cores, por exemplo, que eu não posso deletar. Ou eu não posso trocar de semana, porque às vezes você não deleta, mas você vai ficar empurrando para frente, né, o compromisso. Isso também não vale, entendeu? Então, tem algumas regrinhas de cores, às vezes, que você não pode deletar e você não pode mudar de semana também, tá? E isso é muito fundamental. Aí, a Carolina está escrevendo aqui: preciso muito aprender a gerir meu tempo. Minha sensação é sempre que estar andando devagar e atropelando meu tempo no meio de tantas funções. É isso aí. Assim, o que é muito louco, que no mundo do empreendedorismo e viver em rede, tudo é muito. A gente tem muita coisa para fazer, a gente se enfia num monte de frentes, um monte de projetos, tem muita gente para conversar e tal. Portanto, a gestão da agenda é fundamental. Então, aqui, dicas importantes em relação à agenda. 1, separe em cores, que eu acho que é uma coisa básica, importantíssima. 2, coloque regras para determinadas cores, principalmente as importantes na tua vida. Eu não posso mexer de dia, eu não posso mexer de semana, né? E disciplina nisso, tá? Boa, Simo, gostei. Aí, grande Simone. Assistir Café com o Edu tem que estar na agenda. Muito bem, isso aí. E aí você precisa ver que cor você vai colocar, tá? Que classificação você vai colocar, tá? Então essa é a segunda dica aqui sobre gestão do empreendedorismo, né? Então eu falei já um pouco sobre crenças, o olhar que você está tendo sobre as coisas que você está fazendo no teu dia a dia. A segunda grande dica aqui, gestão da agenda. Terceira dica importante, que essa é mais básica, acho que todo mundo faz, muita gente faz, mas que também algumas pessoas se embananam, que é a lista de afazeres, né? De to-do, né? To-do list, famoso, tá? Isso precisa continuar gerindo, né? Muito profissional já faz isso. A única coisa só é que eu vejo alguns profissionais se embananando ainda, principalmente com a questão do papel e da tecnologia. Então, presta atenção, tem vários aplicativos aí de gestões de lembretes e agendas que eles lembram você em todos os devices do teu computador. Então, se você não usa isso, sugiro fortemente, você ainda está apegado ao papel, larga disso, meu caro, porque é muito importante você usar a tecnologia a seu favor, tá bom? E aí eu vou para a minha quarta dica aqui fundamental de gestão do teu dia a dia, que é a questão da tecnologia, o quanto você está usando a tecnologia a seu favor. Eu, quando saí da Johnson & Johnson e virei empreendedor, eu costumo dizer que eu era um dinossauro tecnológico, literalmente. Eu estava treinado durante 15 anos, praticamente, de mundo corporativo. A qualquer problema tecnológico que eu tinha, eu ligava para um helpdesk ou para um serviço aí de apoio tecnológico, ligava para eles e falava assim: me ajuda, aí deu pau no meu computador, resolve. Né? Quando você vira empreendedor, nada, zero, não tem ninguém, né? Vou ligar para quem? Não tem, né? E aí eu tive que aprender na marra a mexer com tecnologia, né? E aí a primeira coisa, eu sou grato à Apple. Eu sei que a Apple já não está jogando tanto o bolão, mas na época que eu virei empreendedor, 8 anos atrás, a Apple estava bombando, e eu sou muito grato à Apple, porque tudo meu virou Apple na época. E é isso aí, tudo que pode ser automatizado será automatizado. Boa, Marcial. Frase célebre da Rapper Island lá, né? Então, assim, no final das contas, a Apple, eu investi em ter coisas da Apple que tudo se conversa no final das contas. Eu não posso ter problema tecnológico. Né? Um empreendedor não pode ter o privilégio de passar a tarde inteira com problema tecnológico. Não pode, porque isso é um tempo que você... E você vira o seu próprio helpdesk. É isso aí, Beto. Grande, Beto. Saudade, meu caro. Vamos fazer um churras junto, hein? Parrilha, na verdade, né? Desculpa o termo, tá? E aí... Você não pode ter o privilégio de dar pau num negócio e você passar o dia inteiro sem trabalhar. Não existe isso, entendeu? Então você precisa achar mecanismos de resolver, né? E é muito interessante porque isso que aconteceu, mesmo que o Beto acabou de falar. Eu virei helpdesk da minha família inteira hoje em dia, porque eu fui me metendo, né, me fuçando na parte tecnológica, que de alguma maneira hoje eu apoio outras pessoas, inclusive na rede Ubuntu, a tirar dúvidas e tal. Então,
Você precisa, assim, tudo, como disse a Márcia, que tudo que pode ser automatizado será automatizado. Então, melhor você começar a entrar nessa onda e praticar. Como é que você fica bom em tecnologia? Praticando, não tem outro jeito. Você precisa fuçar. Eu pelo menos na minha lógica Windows, quando eu estava no mundo corporativo, eu não vou mexer nisso, porque senão vai dar um pau federal e aí vai, né? O bom da Apple, por exemplo, por isso que eu gostei tanto da Apple, é porque lá é meio intuitivo. Então, se você mexe aqui, é para mexer mesmo ali. E não vai dar um mega pau, né? É que a gente passou a vida inteira sendo treinado de, nossa, não aperta esse botão, porque senão aí ferrou, né? E aí você precisa, de alguma maneira, se enfiando, fuçando, fazendo coisas acontecer para que a tecnologia sirva ao seu favor. Hoje em dia eu uso tecnologias para quase tudo no meu dia a dia. Slack é um aplicativo fundamental no nosso dia a dia da rede Ubuntu. O Evernote é um aplicativo fundamental com posicionamento Remember Everything. Isso quer dizer, eu não esqueço nada, eu tiro foto, eu gravo, etc. Eu guardo tudo, é um repositório de conhecimento onde eu acesso a hora que eu quiser, onde eu tiver, e acesso inclusive coisas de outras pessoas. A própria agenda e as listas de to-do que eu falei para vocês são coisas fundamentais do meu dia a dia que precisam estar ao meu favor e que onde eu me conectar eu preciso ter isso ao meu dispor, né? O aplicativo de Pipe Drive, que é para prospecção. Então eu vou usando vários aplicativos que vão me ajudando no meu dia a dia e é muito importante, né? Afonso aqui colocou, tem uma coisa que não é tecnologia, é respeito e educação dos clientes. Responder sim ou não às propostas, avisar com antecedência os cancelamentos de eventos agendados. Muito bem, Afonso. Você sabe que eu escrevi um texto nos primeiros anos de Rede Ubuntu que eu tive, que é chamado Silêncio. Né? Quando você vira aí o empreendedor e manda proposta, é muito comum, né? A resposta silêncio, né? E nada de resposta, né? Então, muito bem. Né? E é isso aí, ó. A Lili escreveu aqui, ó, mais do que verdade, tem aplicativos incríveis que economizam muito o nosso tempo. E isso tem muito a ver com também certas crenças que a gente tem, certas resistências. Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, não, mas eu não sou muito bom em tecnologia, não, eu não consigo. Cara, entra nessa onda, se vira. E ao mesmo tempo, às vezes, contrata alguém para te ajudar. O Maurício Cury, por exemplo, eu sentava do lado dele para ele me ensinar determinadas coisas, logo nos meus primeiros dias. Portanto, contrata alguém para te ensinar. Senta do lado de alguém e começa a te ensinar. Precisa se enfiar nesse negócio, né? Tem uma outra coisa importante também que foi uma inspiração, é que quando você está no início do empreendedorismo, no meu caso, por exemplo, que eu tinha saído do mundo corporativo, e lembrando que nem é o caso de todo mundo isso, porque o empreendedorismo pode ser inclusive dentro do mundo corporativo, ou dentro de uma empresa, ou dentro de uma escola, como a Lili e tal. Questão de grana é uma questão, né? Então, quando você está nesses estágios iniciais, por exemplo, eu queria muito economizar dinheiro, porque eu não sabia, né? Eu saí de uma lógica de renda fixa para uma renda variável. E isso, cara, eu falei, não, preciso economizar e tal. E é muito interessante porque nesse início, assim, tem gastos importantes. Por exemplo, o gasto de tecnologia, né? Comprar um Mac, por exemplo. Quando se fala em Mac, pelo amor de Deus, né? Agora, é muito importante que essas são suas maiores ferramentas de trabalho. Até antes de ter um escritório físico, você tem os aplicativos, você tem o teu computador ou o teu celular e tal. Então, isso é investimento. A gente precisa também tirar um pouco essa lógica, né? Ao mesmo tempo que o investimento em tecnologia é fundamental no início do empreendedorismo, também é fundamental os investimentos que eu chamo nos cafés e almoços, né? Logo no começo da minha jornada, muita gente me chamava para tomar café, ou eu mesmo chamava para tomar café e almoçar, e aí cada vez que chegava a conta, cara, era um parto, né? Ai, meu Deus do céu, não tô ganhando porra nenhuma e ainda tem que pagar essa conta, né? E dá-lhe conta atrás, né? E a lógica de que
esses investimentos, isso é investimento, né? Quanto mais você interage no teu dia a dia de empreendedorismo, mais possibilidades você tem. E quanto mais possibilidades você tem, mais chances de ganhar dinheiro você tem. Mais possibilidades de negócios podem surgir, emergir. Portanto, investimentos em interação, e a interação tanto do ponto de vista de tecnologia quanto do ponto de vista presencial, físico, dos cafés, dos almoços, das reuniões, é fundamental. Então aqui fica a dica que é, eu passei muito por esse negócio de, nossa, vou investir, cara, isso é investimento, né? Então é quase condição sine qua non aí para eu aprender, tá? Então hoje eu quis dedicar um pouco mais de tempo em falar de coisas práticas do dia a dia, porque empreendedorismo tem a ver com isso, tem a ver com propósito, né? E aí, de novo, se você está perdido, não sabe nem o propósito e tal, procura aí a Rede Ubuntu de empreendedorismo, entra no Rua ou procura um coach nosso aí e tal para te ajudar na reflexão de propósito. Mas mesmo sabendo o propósito, que é essa coisa abstrata, grandiosa e tal, tem umas coisas do dia a dia que a gente se embanana. E eu queria dedicar o Café com Edu de hoje a falar sobre isso, o nosso dia a dia, né? E aí eu falei sobre algumas dicas aqui, né? As crenças, o nosso olhar sobre o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, a agenda, gestão de agenda é fundamental, né? Então, agenda colorida, separada por áreas da tua vida, quanto tempo você está dedicando para cada uma dessas áreas, regrinhas de o que você pode deletar, o que você não pode deletar, o que você pode mudar de semana, o que você não pode mudar de semana. Lili escreveu aqui, bate-papo cria vínculos e confiança, exatamente, né? E aí, ligado ao nosso Café com Edu da semana passada, que eu falei sobre o trapézio, a rede que fica debaixo do trapézio, se você não viu o Café com Edu da semana passada, foi muito bom. A gente teve papos incríveis aqui entre nós aqui sobre a metáfora do trapézio. Tem a história da rede embaixo do trapézio. E esses cafés, almoços e tal são fundamentais para a gente construir essa rede, tá? Essa rede de apoio nessa jornada. Então é isso aí, cria vínculos, confiança, né? Boa, o Turquinho, o Turquinho já me deu um feedback aqui, tá vendo? Por favor, Edu, colocar na agenda jantar com amigos. Boa, obrigado, Turquinho. Obrigado pelo feedback, eu reconheço que eu tô devendo essa. Eu preciso pôr uma regrinha aí de que eu não posso deletar, viu? Tá? Preciso mudar a regra dessa área aí, né? Então falamos sobre crenças do nosso dia a dia, como é que a gente olha para as coisas que a gente está fazendo no dia a dia. Pô, posso ir dar uma dormidinha à tarde, posso ir no cinema, eu posso trabalhar até meia-noite, 2 horas da manhã e certas horas, às vezes dá insônia e eu vou trabalhar, né? Então, vida de empreendedor tem essas mudanças de olhares para determinados períodos que a gente está fazendo em comum, né? Segundo, a agenda. Terceiro, a lista de to-do famosa, né? Lista de afazeres, o quanto isso precisa estar dinâmico, deleta, aparece, muda, as prioridades mudam, precisa ser muito dinâmico. E aí a tecnologia, que é a quarta dica aqui, muito importante, para te auxiliar nesse dinamismo do nosso dia a dia. E aí o quinto e última dica aqui, a quantidade, né, e a importância das interações, dos investimentos que você faz em cafés, almoços, interação com várias pessoas para você montar essa rede, criar vínculos, confiança, como disse a Lili, e também montar essa rede de apoio e aumentar o número de possibilidades, porque quanto mais possibilidades que você tem de empreendedorismo, mais negócios podem gerar em direção ao seu propósito. Beleza, galera? E é isso que eu tinha para falar hoje aqui com vocês. 5 dicasinhas rápidas sobre gestão do nosso dia a dia do empreendedorismo. Se você está se embananando com essas coisas, bem-vindo ao time, a gente também se embanana. O Turco meu amigo aqui, Fernando Abdala, acaba de me dar um feedback, eu também me embanano em algumas coisas, mas estamos juntos, estamos na jornada, trocando experiências aqui para a gente ir fazendo, tá bom? Obrigado de coração aí pela presença de vocês, valeu, Bia, obrigado aqui por conversar comigo, Lili, galera toda, Turquinho, valeu, top, com aquela flechinha assim, né? Tô aprendendo também esses mundos, né? E prazer enorme estar aqui com vocês, grande honra, toda terça-feira, 8 horas da manhã, Café com Edu, para a gente falar um pouquinho sobre as reflexões do empreendedorismo.
Gratidão, Sandrinha. Excelente semana, até terça que vem. Iniciando a agenda colorida, exatamente. Boa, isso aí. E aí, meu convite para vocês é o que vocês podem fazer hoje já com essas dicas, ou mesmo compartilhem outras dicas com a gente aqui, para a gente ir trocando ideia, tá bom? Valeu, galera. Valeu, bom dia. Valeu, Ítalo, Edson, Afonso, Aninha, Andréia. Obrigado a todos aí. Terça-feira que vem. E se você não acompanhou no canal da Rede Ubuntu no YouTube, www.youtube.com/Rede Ubuntu. Tem uma playlist lá com Café com Edu, onde a gente tem gravado. Minha fiel escudeira Cris vai adicionando os vídeos lá do Café com Edu e a gente vai batendo papo e vocês vão podendo acompanhar os diferentes temas que a gente vai trabalhando, tá bom? Beijo grande a todos, boa semana. Até semana que vem, terça-feira, 8 horas da manhã. Valeu, obrigado!